Você quer que eu possa? Tá? Qual o nome do senhor? Marco Geraldo. Marco Geraldo. E a doutora Renata. São 20 leitos nas unidades 1 e 20 leitos na unidade 2. A unidade 1 é de patológicas, né, gestantes patológicas ou recém-nascidos, e na unidade 2 é o alojamento conjunto. Certo. De todos esses, quantos estão ocupados? Mais 8 leitos de pré-parto. Pré-parto, né? Isso. Por gentileza, Gente. desculpe, doutor. Pronto. Leito de UTI, UTI geral. E UTI geral, na UTI geral a gente não tem UTI geral, a gente tem UTI materna, que são 5 leitos. São 5 leitos. Isso. Certo. E de todos esses leitos, quantos estão Mais, ocupados? desculpa, mais 8 de pré-parto, né? Não sei se eu cheguei a falar. Nas unidades, a gente fez algumas modificações para Covid. Então, dos 26 leitos de UTI, nós separamos 5 leitos. 26 da ANEL, né? 26 de UTI, nós separamos 5 leitos para atender Covid. Fizemos um isolamento para atender Covid. Esses 5 de Covid não estão ocupados. Hoje, Certo, mas eles constantemente vêm sendo ocupados. até quinta-feira a gente tinha paciente. Certo. Na unidade 2, nós isolamos. A gente tinha deixado inicialmente uma enfermaria para isolamento, com 5 leitos, mas a demanda começou a aumentar de Covid. Então a gente isolou algumas enfermarias da unidade 2 e deixou 11 leitos separados para Covid. Mas, graças a Deus, já reduziu. Temos hoje 3 pacientes. 3 pacientes de Covid. E a gente tem uma rampa aqui que quando você sai do centro cirúrgico, se a mulher for obesa ou já sai mais pesada por conta da anestesia e tudo, para subir a rampa empurrando um homem só é muito desgastante. Então esse déficit, né, não é a assistência, é apoio, mas para o trabalhador, um maqueiro só por plantão, uma maternidade é muito complicado, né? Motorista também. E outra coisa são algumas especialidades que a gente não tem como contemplar. Isso. Mas no Em algumas situações foi individual, né? feito, não, individual não, e foi feito também a treinamentos e nos setores, e solicitado aos responsáveis, cada setor, de fazer a divulgação também e se passar as instruções. Esse treinamento foi para quê? Para tudo que está contemplado no plano de contingência? De fluxo, de paramentação, de desparamentação, de uso de EPIs, essas coisas. Todos os servidores precisam de treinamento, então? Não, todos, é isso. Assim, a gente fez alguns, foi fazendo alguns setores e solicitando pela necessidade, até pela urgência, que cada responsável fosse passando também para as equipes. E você tem documentado a realização desses treinamentos com lista de presença assinada? Por gentileza, a capacitação foi feita quando? Quando se deu início a essa capacitação? Essa capacitação foi no início da pandemia, quando começou aqui a gente começou a fazer. O tema, né? A preocupação maior foi a questão de paramentação, desparamentação, uso dos EPIs e, principalmente aqui no setor de parto e triagem, o fluxo de identificar os pacientes suspeitos. Como se toma, o que ele deve proceder, como deve proceder, O fluxo, isso tem. o fluxo hoje a gente caminha para o SESMIT. O SESMIT preenche uma guia e a gente encaminha para o gripário. Depois ele
quando se afasta, recebe a orientação lá, ele encaminha para a gente, atestado, tudo isso via SESMIT. Mas isso está normatizado em algum canto? Tá, Sim. tem como você puxa aí o fluxo, Renato, por favor. E isso foi dado conhecimento para todos. Se eu perguntar para qualquer funcionário aqui, ele vai saber explicar como é que é para proceder? Ele sabe que é para ir para o SESI. Ele sabe que é para ir para o SESMIT. Aí no SESMIT ele é orientado qual é o fluxo que ele deve seguir. Certo. Se ele estiver em casa pedido. e se ele estiver em casa e tiver algum sintoma, ele deve fazer o quê? Ele entrando em contato com a maternidade, a orientação é isso, via SESMIT, pegar a guia ou orienta de direto. Então vocês não aceitam a autodeclaração não, de sintomas. Para ele continuar em casa, ele tem que ir no SERM. Ele tem que ir numa unidade de saúde ser atendido, Mesmo se for um sintoma leve. mesmo se for sintoma leve. Está aqui. Não, aí toda isso é uma questão do fluxo do Estado, Ai, que bom. do atendimento do público. É Marcos, né? Marco geral. Marcos, por gentileza, você tem como dar o número de prestadores de serviço que hoje a Santa Mônica tem? Eu tenho que ver com o pessoal do setor pessoal, porque agora mesmo a gente aumentou muito depois do Covid, por conta dessa situação de encontrar essas aulas. Não tem uma base não, né? Porque já tem gente que entrou agora nesse período em 3 meses. Eu tenho como pegar essas informações com o setor pessoal. Eu agora aqui assim não tenho, cabeça não sei. Profissional, prestador de serviço, ou é um trabalhador precarizado, como a gente chama, né? Porque não tem direito a nada, ele não tem direito a nada, ele não tem direito a nada. Quando ele se afasta, aqui a Santa Mônica está tendo desconto no salário desse trabalhador quando ele se afasta, porque a nossa preocupação... Eu vou confirmar, foi feita uma solicitação para que não houvesse perda do paciente que se afastasse, que fosse de empenho pelo Covid, Isso. se não ocorresse perda. Até uma solicitação nossa. Isso. Eu quero uma pra viver. Ideologia. Eu quero uma pra viver. Nenhum servidor de nenhuma unidade de saúde da rede pública estadual, seja SAMU, HGE, para ser bem genérico para vocês. Então não está autorizado, a determinação é minha, que todo servidor, é bom que ele está filmando ali, é bom que ele está filmando ali, é bom que ele está filmando ali, todo servidor, olhando para lá, todo servidor que precisar se afastar nesse momento do Covid, vai receber integralmente. E todo servidor que esteja sem poder vir trabalhar e comprovadamente o motivo seja a falta de locomoção, também vai receber o seu salário devido. Tá bom? Mais público do que isso, impossível, né, campeão? É uma solicitação nossa. Isso, até a informação até onde eu tenho, não houve mudança em relação a isso. Em relação a esses profissionais terceirizados, os que apresentam sintomas, vocês fazem testagem ou é o mesmo caminhamento? O mesmo caminhamento. É o mesmo caminhamento. Certo. E aí, então, ele vai procurar uma unidade de saúde. Unidade de saúde, se ele tiver o plano de saúde, ele segue com o plano de saúde dele, os que tem. Senão, ele segue o fluxo difícil, né? da De hoje, plano de saúde. Esse direcionamento aqui, para Sim, esses quando 8 locais. precisa fazer. Testagem, isso aqui é entregue pelo SERM, né? Isso. Isso. Preenche, encaminha e apresenta lá para fazer a testagem. Ficou Como um particular. cidadão comum. Isso. Não, é só o aqui é profissional de profissional de saúde. saúde. Inclusive a gente coloca aqui familiar do profissional de o saúde. profissional e o familiar dele. Confirmando mais 7 dias. Ficam 14 dias. Após isso, é o que tem. Às vezes está Hoje faz o teste. Se Faz der o teste. positivo, 14 dias. 14 dias.
Negativo, 7 dias. Negativo, se tiver sem sintomas, retorna. Algumas situações que a gente tem enfrentado é que mesmo 14 dias o paciente chega ainda sintomático. Aí a gente encaminha novamente para o serviço de saúde para ser avaliado e ampliar, né, o afastamento, assim, a licença o atestado. Isso. Mas aqueles que estão sem sintomas, apesar de viver com alguém com sintomas, permanece trabalhando. Isso inicialmente era diferente. Inicialmente afastavam-se. Inclusive, depois estava fazendo os contatos com os próprios trabalhadores, vamos supor, se eu positivei, se eu adoeci e me afastei, se a doutora Renata estava comigo, a gente estava fazendo o monitoramento dela, para ver se apareceu sintoma, para afastar logo de imediato. Quem é que está fazendo esse monitoramento dos trabalhadores, esse acompanhamento? Quem está fazendo foi o SESMIT através de alguns profissionais que foram tirados da assistência. Então, teve algumas colegas que, gestante, que foi tirada da assistência, e aí ela ficou com essa responsabilidade de fazer esse monitoramento dos profissionais. Teletrabalho. Isso. Teletrabalho. Monitoramento assim. No caso, eu dei plantão e logo em seguida adoeci. Então, as pessoas que estavam comigo no plantão eram monitoradas. Ligava, sabia se estavam sentindo alguma coisa, se estavam com algum sintoma, se estavam... Certo, mas só tomam com providência se tivesse Se tivesse sintomas. Se for assintomático, Assintomático, não. continua trabalhando. Continua trabalhando. Porque Não hoje a gente já está tá considerando... Não. A gente já considerando hoje comunitária, né? Aí, então... Seria tão bom para nós se a gente fizesse um teste Tivesse, rápido, porque a gente poderia fazer aqui mesmo, a testagem dos funcionários. Outras coisas que a gente chegou ainda a fazer foi que a gente chamava até de blitz. Era em alguns setores, verificar a temperatura, tem alguns servidores que já faz no setor, quem é responsável já procura saber se tem alguém com sintomas, se tem alguém com alguma queixa, porque infelizmente tem a questão de o pessoal não querer se afastar. Então você diminuir a redução de salário, essas coisas, o pessoal ainda fica no receio de ocorrer algum problema, então muitas vezes, principalmente em quem não queria se afastar e não relatava que estava com sintoma. Eu estou vendo aqui que aqui nem na UTI, nem no centro cirúrgico se utiliza a máscara N95. Né? Utiliza sim. Agora, Mas no plano de contingência não tem. Né? Não, porque a Anvisa colocou posteriormente. E a gente, antes, era só para pessoas que tinham a precaução de aerosol. de aerosol, fosse entubar. Então, até inicialmente, a liberação da N95 ou da PFF2 seria para aqueles que tivessem paciente com intubação, essas coisas. Depois que a gente liberou individualmente para alguns setores. Inclusive, houve algumas situações, de algumas queixas e algumas reclamações de alguns servidores, porque queria que fosse para todos da maternidade. E a gente, em cima dos critérios, foi colocando para os setores que tinham risco de aerosol, que tinham as UTIs, centro cirúrgico, pré-parto, que vai dar assistência ao recém-nascido, a UTI neonatal. A gente passa. É o seguinte, a Anvisa, toda a direção, toda a gestão está se baseando nos protocolos da Anvisa, que isso é mudado constantemente, diariamente. Só que independente desses protocolos, a gestão se segura nisso aí. Nós estamos num caso totalmente inesperado, que ninguém imaginava que nós íamos ter uma pandemia, não é? Então, para nós, todo mundo da linha de frente é sujeito, não é só quem está na intubação, que eu trabalho também na área vermelha, diretamente na emergência e na intubação. Mas se eu estou recebendo um paciente que eu não sei, subtende-se que todo mundo, até que prove o contrário, está com a Covid-19.
Isso. Então, se eu estou recebendo esse paciente, eu tenho que estar numa pandemia, entubado ou sem ser entubado, com uma máscara potente. Um exemplo, o SAMU, os companheirinhos reclamam porque só vão todo paramentado, atendimento, quando já sabe que é Covid. Mas e os outros? O questionamento, não vai espirrar, não vai tossir? Tudo aquilo ali pode, então... Só me permita só fazer uma observação em relação a isso. A máscara cirúrgica, ela para essa questão dos perdigotos, para o paciente que não está produzindo aerosol, tá certo? Aí é a mesma coisa, é equivalente à N95. A N95, a indicação dela seria nas situações de aerosol. Eu até entendo que, assim, daria até uma segurança maior, vamos dizer assim, na sensação de proteção maior. Mas é que a N95 e a cirúrgica, para esse atendimento inicial, diferencia um paciente que não chega entubado, se é um paciente que não seja, ela é equivalente. Deixa eu colocar só uma questão, porque aqui a gente tem os trabalhadores, né, que são efetivos, né, que são concursados, tem contratos, que aí tem contrato tanto pela Unicisal, pela universidade, como pela CESAL, porque o hospital é da universidade, da Unicisal, mas como a Secretaria de Saúde, né, é Saúde do Estado, então também tem essa relação. E tem os terceirizados. Nesse ponto, dessa questão do equipamento de proteção, os terceirizados, que são os vigilantes, a segurança, e a Embratec, que é a higienização. Então, os terceirizados são esses dois. Mas as empresas, pelo menos assim, o que eu observo dos vigilantes, elas não fornecem nenhuma máscara cirúrgica para eles. Quem fornece a máscara, porque os vigilantes, eles ficam em contato direto com os pacientes. Você viu aqui quando a gente entrou, né? E eles não recebem. Então, quem fornece a máscara é o hospital. A máscara, essa máscara cirúrgica. E aí, muitas vezes acontece que quando está lotada, né, Marcos, aquela porta, porque tem uma porta de entrada, a gente entrou pelo portão, mas tem aquela porta de entrada que fica os pacientes. Só que você não pode ter muito paciente ali, e às vezes vem com acompanhante. É porque não está entrando, mas está Né? entrando tudo por aqui agora. Está entrando tudo por ali, ele não está entrando. Mas eles ficam, às vezes, esperando lá dentro, né? Deixou separado lá, fica uma, Dá um espaço. pessoas esperando, mas o pessoal aguarda Aí tem gente que fica fora. esperando naquela parte Na que a parte gente de fora. entrou. Então tem acompanhante de paciente que fica esperando ali. E ali ficam os Isso. vigilantes e as pessoas que estão acompanhando, entendeu? Então os vigilantes, eles terminam tendo esse contato direto com os acompanhantes e muitas vezes com os pacientes. E eles não estão com o equipamento de proteção adequado. O problema é que o senhor me falou que tudo relativo à saúde e segurança do trabalho dos servidores terceirizados por contrato cabe à empresa prestadora. Isso está errado, não é a empresa prestadora, é vocês. Porque vocês são tomadores do serviço, vocês que têm conhecimento dos riscos do ambiente de trabalho que está sendo prestado aquele serviço. A empresa ela fornece esse serviço para cá e para várias outras empresas, então ela não tem o conhecimento técnico dos riscos daquele local que está sendo prestado o serviço. Então, o plano de contingenciamento deveria abranger não apenas os profissionais de saúde, mas todos os servidores, inclusive os terceirizados. Né? Fornecimento de equipamento de proteção individual, muito embora possa ser fornecido pela empresa prestadora dos serviços, a cargo delas, o ônus delas, são vocês que devem dizer quais são os equipamentos de proteção individual que devem ser utilizados, como eles devem ser utilizados, o treinamento deve ser promovido por vocês que estão tomando esse serviço. Então, assim, em relação aos terceirizados, me parece que está inadequado o sistema que está sendo utilizado aqui, certo? E em relação a essa questão do aerossol, muito embora, de fato, a recomendação para a utilização desses equipamentos, inclusive do protetor facial, seja quando há geração de aerossol, se entende que todas aquelas pessoas que estão naquele ambiente onde é possível que haja geração de aerosol também devem utilizar. Por isso a gente está utilizando em todos esses setores, onde tem essa possibilidade. Então, todo mundo na UTI
deveria estar de aerosol, está sendo disponibilizado. Então, a minha pergunta é exatamente essa. A minha preocupação agora maior é em relação aos servidores terceirizados, as pessoas que fazem a limpeza da UTI. Elas têm Isso, eles a mesma receberam. indumentária de um médico. Tem. Para os setores que têm o Covid, Certo? Mas na enfermaria, vocês também disponibilizam em 95, não? sim. Para o Covid, sim. Para quem está no Covid. A cada 15 dias é disponibilizado uma I-95 ou um PPF2, 15 dias, né? 15 dias. Mas a gente faz troca antes, né? Se for necessário, for necessário, a gente faz aqui antes. tem algumas fichas, xerox de ficha de entrega desse material individual. Eu quero. Só dar uma olhada. Não, Você pode Tem pagar lá. um local onde fica penduradinha as máscaras, aí a gente pode olhar, né? com o papel. Com o papel Coberta, individualizado com o deixa nome. aqui. Então, vamos lá que eu vou dar uma olhada, certo? Certo. O pessoal de apoio, que a senhora estava se referindo, eles recebem que tipo de proteção? É uma máscara cirúrgica? Cirúrgica. Depende do local que ele está, né? Aí é nesse protocolo que eu lhe entreguei, aqui está descrito o setor e o, Certo. pela profissão, né? E Pelo setor que está. Certo, mas por exemplo, a avaliação e atendimento. Na triagem? Sim, na triagem, Triagem. na recepção, na administração, essas pessoas utilizam máscara cirúrgica. Tem Na triagem é a máscara N95. e protetor facial. Quando Na é triagem, triagem. Tem nos setores, tem. Porque a gente recebe muita mãe, tem um menino já, e aí não dá pra gente esperar para se paramentar. Antes possível, para chegar aí. Então na triagem já tem em 95 protetor facial. Já tem E em 95 tem. Foi Quem é disponibilizado. 95 Não é? equivale a PFF2. PFF2 não foi entregue, não tem no setor, foi entregue individual. PFF2 e N95 vocês consideram a mesma coisa? Mesma A coisa, Anvisa equivalente. atualmente considera viável Mesma coisa. para Inclusive a utilizar questão qualquer- Quando você coloca aqui, Tem. aqui que é em 95. Sim. Quando a gente Esse tem aqui é em 95. Em 95. É o PFF2. é em 95. Quando a gente coloca em 95, é em 95. Ah, Mas está sendo distribuída PFF2 há muito tempo? isso. É É o porque que eles disponibilizam para a gente. Porque às vezes há um Então, mundo a É gente porque está no utiliza. estado, do mas Thiago, na verdade só estão distribuindo essa. E sem A vão, tá? maternidade, E, inclusive, a recomendação Ela- é para ser usada ela e não descartada, tem né? autonomia de compra, de contratos, de contrato de pessoal, de contrato de serviço, não. Tudo isso é centralizado na UCISAL. Então, o material que a gente chega aqui, que recebe aqui, é o que disponibilizam para a gente, tá certo? Seja pela UCISAL, através das ou pela CESAL, que está disponibilizando mais os EPIs, nesse período agora mais da pandemia. Então, a gente tem inclusive um setor nosso que faz avaliação de todo esse material que chega. Porque a gente também, outro problema que a gente termina enfrentando é com a qualidade. Então a gente recebeu muita doação, a gente recebeu esse material, mas um material que a qualidade não dava uma segurança. Então o pessoal faz uma avaliação, vê se está registrado na Anvisa, entra em contato com a empresa para ter uma análise melhor do. Por exemplo, essa é uma das coisas erradas. É artesanal e assim, só tem uma camada e a gente Isso aí você deixa. recebeu de onde? Não tem. Da UCISAL? Essas Todas as Teve uma unidades associação dos procuradores, Isso. teve algumas instituições que fizeram doações. Eles fizeram a compra, Bancos, mas não tinha esse conhecimento. Muitas vezes o que ofereciam para eles compravam e passavam para a gente. E esse material a gente não utilizou, só recebeu como em 95.
algumas máscaras, mas não, a gente não dispensou com o N95, pela qualidade do material. A Cesal É. Esse material daqui, ó, esse porque, inclusive, em alguns... Todas as unidades. Todas as unidades. A No gente teve mesmo uma- lugar que estão produzindo isso aqui, Porque uma gramatura 40 vem com uma gramatura 40 impermeável. Né? Esse daqui é o que a gente recebeu, a gente inclusive fez. podia ter pressão. Inclusive a gente fez, mandou confeccionar alguns de um material que a gente já tinha aqui, que é uma gramatura maior que essa, que inclusive o pessoal fez um questionamento, mas a qualidade Na verdade, o Estado era melhor do não que esse tem aqui. um lugar, né? Mas a qualidade Na verdade, o Estado era melhor não do que esse tem aqui. um lugar, né? A gente não tem deixado o atendimento só Ah. esse da Cesal. A proteção, que é o facial, o protetor facial, praticamente os trabalhadores todos têm, eu acredito, porque compraram, né? Muitos receberam doação, né? As unidades, não porque o Estado comprou, mas a doação que as unidades receberam, Acho que pode ser, eu acho que já teve queixas, e foi uma coisa que venho conversando sempre com os colegas, inclusive quando eu estou no plantão, em algumas situações porque a gente tem liberado 2 máscaras cirúrgicas pelo plantão de 12, com a orientação, é uma forma de tentar segurar muitas vezes a questão da liberação dessa máscara, orientando aos profissionais que numa necessidade, se percebeu que a máscara está saturada, aí a gente pede para fazer uma CI, uma comunicação interna, o profissional faz a comunicação, entrega e recebe outra máscara. Isso está sendo muito desagradável. Isso, nas eu unidades, concordo, né? mas é uma situação da gente CI ter... para adquirir uma máscara, você trabalhando, uma máscara cirúrgica demais, né? Eu até entendo. A gente antes estava liberando por setores as caixas, mas estava assim. Na verdade, subtende-se que o Estado não tem, né, material trabalhador. Isso não é de hoje. Essa pandemia, na verdade, só veio escancarar a questão da má gestão do sistema de saúde. E vocês, eu falo vocês, eu estou falando no geral, tirando desse profissional, porque isso aqui é 2, 3 horas. A gente dá banho, a gente está suando e você, quando tem que tirar, você passar, tem unidade que está só disponibilizando 12 horas, a maioria, 2 máscaras. Outras agora está uma. Mas a gente... Porque não está tendo material no Estado. Aí às vezes... o trabalhador é que vai ser prejudicado diante dessa. Eu quero uma pra viver. Não, a gente não está considerando o prejuízo a partir do momento que a gente está oferecendo. Está entendendo? O que a gente tem feito é um controle maior na liberação desse material. Pela dificuldade, às vezes você troca o plantão, ou assim, não faz as 12 horas, vai fazer 6 porque você trocou com outra pessoa. Então foi uma forma sempre da gente ter um controle de dispensação desse material, porque a gente entende que muitas vezes assim ocorria um desperdício. Está entendendo? Ocorria um desperdício fazer outras perguntas, por favor. Limpeza na área de isolamento para o setor do Covid é feito diariamente? Todos os dias tem limpeza? É por turno. Aí um dia são 3 turnos, né? Manhã, Então tarde tem e 3. noite. 3, isso. Certo, mas é feita a desinfecção completa 3 vezes por dia. A terminal, que é quando não tem nenhum paciente, aí a gente, isso que o senhor fala completa, né? Porque a gente chama a higienização terminal, é quando não tem mais nenhum paciente, aí é feita uma higienização de teto a piso, né? E a outra é a higienização do dia a dia, quando tem paciente dentro.
Aí só modifica porque não joga água em tudo, né? Não é terminal. Aí essa periódica são 3 turnos. Os servidores, quando adoeceu, saiu de licença por conta de Covid. Quando eles retornam, todos estão fazendo o teste Não precisa. A gente tem duas... para ver como é que está a imunidade. Isso, a dinâmica é essa daqui, ó. Esse é um fluxo que o funcionário tem. A gente tem hoje que retornar depois de 14 dias, estando a 3 dias assintomático. Então, se ele contemplar esses 2 itens, ele pode retornar ao trabalho. Se ele chega aqui e ainda está assintomático, é encaminhado para o Israel, para o médico do trabalho, aí ele vai fazer o acompanhamento. Mas eles estão voltando e depois indo para Israel, né? Não estão primeiro Não, no eles Israel, ligam. O coordenador... Não estão fazendo o ASO, né? Ele vai primeiro trabalhar, ele volta para o setor para trabalhar. Quando termina você está falando quando termina o atestado. E pronto, eu, por exemplo, eu tive Covid. Fiz Covid, fiquei 14 dias afastado. Aí eu vou retornar no plantão. Quando eu retorno, eu já retorno direto para o plantão, não é isso? Eu não vou primeiro para o médico do trabalho para o plantão, não é isso? Que tá... Tem pessoas que ligam, Léo, para o coordenador. Aí o coordenador já direciona virtualmente para o Israel. Se não está com sintomatologia, Tá, e em relação aos números, tanto o número de funcionários total, como aqueles que tiveram Covid, né? Os infectados, vocês conseguem isso? É Jaqueline. Você pode entregar quando, Sérgio? Veja, espera agora. O número de funcionários total. Total, certo? Dividido, obviamente, por cargo, função, e também os que tiveram infecção. Afastamento. Quem é administrativo não recebe insalubridade. No alto todo mundo recebe, aqui em outras unidades não. Entretanto, o decreto do governador estabeleceu que saúde é atividade essencial, independente dos cargos. Então, os trabalhadores eles precisam estar dentro do hospital, independente dos cargos, para vir fazer suas tarefas, mas ele não tem direito a nenhum percentual de insalubridade, porque aí o que iria variar era o percentual, quem tem um risco, né, quem está em contato direto e tal, aqueles critérios todos, então ele receberia um percentual de 30 ou o que fosse. Só que hoje, a gente aqui na Santa Mônica tem vários trabalhadores que precisam vir trabalhar, além dos riscos habituais, tem a questão da Covid, mas não tem direito à insalubridade. Não, os que não estão na assistência não recebem nada de insalubridade. Né? Então, foi cortado do estado todo isso. Quem recebe? Alguém recebe insalubridade? Recebe. Quem? Quem está na assistência direta. Além disso, no contato com o paciente. Quem não está no contato com o paciente, apesar de trabalhar na maternidade, não recebe. Quem é administrativo, não recebe insalubridade. Então, passa por uma avaliação, tem todo um procedimento, quando chega no estado, ele diz que não tem direito. E alguns outros que são assistentes, mas estão em uma área que tem contato, recebem. Então, assim, são critérios, por exemplo, a gente pode ter no mesmo setor uma pessoa que recebe e outra que não recebe por causa do cargo. Eu posso ter, por exemplo, no SESI, um assistente de administração e um enfermeiro. Os dois vão ter contrato com pessoas com algum adoecimento, algum trabalhador. O enfermeiro recebe a insalubridade e o assistente de administração que está no mesmo espaço não recebe. Outro problema da insalubridade é que até 4 anos atrás a gente recebia o valor, porque a insalubridade é proporcional ao nosso salário. E o Estado, acho que uns 4 ou 5 anos, ele foi mais de 5 anos, ele deixou pelo salário mínimo. Então hoje a gente tem 3 estágios para receber e aqui a média da mesma é o estágio intermediário e o inferior. Mas não é proporcional como manda a lei. Né? Na verdade, é uma base do cálculo, né, que a gente não entende de onde ele tirou aquela base de cálculo. Sem para pagar, né? A gente até recebia proporcional ao
valor do salário, só que aí foi cancelado. Deixa eu só que essa questão de pagamento é fácil a gente resolver por documentação depois. Tá. Certo? Então eu prefiro concentrar aqui Ótimo. na questão que eu. Ideologia, eu quero uma pra viver. O que eu vejo é que tem sim no estado. Tem alguns municípios que a gente tem colegas que trabalham em vários municípios e está vindo a testar. A cada 15 dias eles estão testando todos os funcionários da saúde e outros não. Evitaria Esse muita questionamento coisa, da né? gente. Porque a maioria a equipe toda já entrou em contato, uns já apresentaram sintomas, outros estão assintomáticos. Isso é muito importante, gente. Eu acho que a gente conseguir isso, né, perante a ajuda de vocês. E até preservar a família em casa também. Isso. Não, a gente está tendo que a atividade para todos os profissionais de saúde. Inclusive, eu estou acreditando que o procedimento então inadequado. Muito. Por exemplo, a colega que estava no setor de triagem, Eu trabalho nos dois setores, né? a Aline Cristiana, Essa aqui. ela teve a. Eu estou conversando com tantas pessoas, todo mundo com Ali sou eu. Então, a senhora teve contato direto com um colega de trabalho, com dois anos, que estava teve testagem positiva, ou não já matou o trabalho porque não apresentou sintomas. Obviamente, a senhora era, certamente, muito provavelmente, era uma portadora assintomática, mas que estava transmitindo. E você transmite isso, não tem muito espaço. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, não é culpa minha não. É a culpa do sistema. E do sistema. Porque se você não tiver plano de saúde do Estado, você sofre. Porque você vai para lá para esse negócio de campanha, você não faz isso. Primeira política da pré-estágio era para fazer um apartamento imediato de trabalho. Esse apartamento imediato, obviamente, reposição. Se a senhora se afastou, a senhora não vai faltar isso. Ele tem um sistema de reposição também daquele ponto de trabalho. Para não prejudicar a equipe e não prejudicar o atendimento público. Pois é. Quando os colegas se afastaram, eu trabalhei sozinha, 24 horas, eu trabalhei sozinha, 24 horas naquela triagem. Entendeu? Então assim, é desumano. Estou falando de mim, né? Como tinha muita gente afastada, 32 pessoas. Fiquei só, como muitos colegas também devem ter ficado só. Foi assintomado. E 12 dias e 12 noites. Né? Não seguido assim, né? 12 dias nós contamos à noite, ninguém botou ninguém pra mim. Ninguém colocou uma pessoa para me ajudar, sabendo que estavam todos afastados. Eu fiquei, não teve uma Só apareceu funcionário, Agora. técnicos, depois de várias denúncias. Todo mundo. Médicos, enfermeiros e técnicos. Mas isso Foi foi a resolvido, foi só amenizado. Pelo que eu vi, colocaram mais enfermeiros para dar suporte, tanto na questão do isolamento com Covid aqui embaixo, como lá em cima. Pelo menos até agora a gente tem suporte. Eu espero que continue, porque a gente não sabe até quando vai. E também os colegas né? voltaram a trabalhar. Aqueles que ficaram afastados, que foram 18 e 19, voltaram.
E isso contribuiu para que, juntando com eles que vieram ajudar, né, ficou uma equipe bem completa. Lá em cima é assim, é duas, a gente conseguiu a N95, que tá, a gente tá com a N95, é porque eu tava com o meu rosto. Eu não tô com o meu óculos, mas eles têm um óculos, né? Algumas pessoas conseguiram óculos. Eu não tô com esse A gente negocinho porque conseguiu eu tô com cara. Esse eu a comprei. Face Shield, mas assim, Deixa o Estado não chegou a comprar as Face Shields, foi de doar essa máscara, a gente conseguiu. Ou é igual essa dela? Não, é igual a essa. Isso aqui não é nada. Isso aqui não vale A gente nada. conseguiu algumas dessas e aqui das chegou há uma semana. Mas essa aí não vale, porque essa aí Foi dessa aqui, que a gente conseguiu, que eu acho que ela é inferior. Ela não também é, é boa, não. ela não é boa, na verdade, né? É a PFF2 é acima lá em 95, mas ela não é uma qualidade boa. Mas você recebeu qual essa? A gente recebeu A farmácia as também dessas duas. Foi. Então, Tiago, Agora. essa situação dessa máscara aqui não está sendo especial essa máscara. Mas foi Essa agora. máscara nessa situação agora, por conta daquilo que a gente falou, Essa aqui. da adaptação. Da vedação. Então, da vedação, como essa branca, que é de boa qualidade, Mas essa daqui, foi agora, não foi? essa de boa qualidade, essa daqui, o filtro tem qualidade. O que não, o problema é a fixação. Então a gente liberou junto essa daí para poder fixar melhor. Deixa eu só voltar em relação à questão dos apartamentos e da reposição dos profissionais. A senhora, vocês disseram que denunciaram bastante. Hoje, como é que está? Não, hoje realmente completou. Assim, o pessoal que está afastado, muitos voltaram, mas foi contratado pessoas para ficar no lugar dos afastados. Tem mais ou menos uns. Esse mês, não foi? Foi, tá tranquilo. Nesse mês tá tranquilo. Com 30% quando a gente está Isso sendo aí, montado. relato, eu já tenho vários relatos disso, certo? Só que essa fiscalização aqui a gente está concentrando para questões que eu preciso ver. Porque a questão da insalubridade é muito simples de resolver através de documentos, contra-cheque, tá? Então isso aí a gente pode resolver posteriormente. E o procurador que está responsável por esse caso não sou eu. Tá? Então, assim, eu estou aqui representando a Procuradoria para aferir as condições de trabalho. As condições de pagamento, isso aí vai ser analisado, mas não agora, nessa ocasião. Certo? Então, assim, esses relatos eu posso até anotar, na verdade, eu já anotei e já vou passar para o colega que está atuando, mas isso aí é ele que vai conduzir. Eu quero uma pra viver. O teor do plano de contingência, vocês chegaram a ler, não? Ninguém leu. É a qualidade do capô. A questão dos partos, tem contato com fluidos. Então, a qualidade realmente Muito inferior, O né? capô tem uma ventral, né? Assim, caso de haver transmissão ainda fosse colega. Eu queria saber esse questionamento. O que me passou, o médico me passou, porque o médico me passou que me afastou 15 dias. Depois dos 15, você não transmite mais para ninguém, né? Mas aí, como é um vírus novo, é uma interrogação grande para os médicos, eles não deveriam mandar voltar com 15 dias. Não, sem a testagem, né? Porque a minha irmã, olha só, a minha irmã com 15 dias voltou a trabalhar com viagem, com um mês depois ela se tirou no tórax. Tirou no tórax e fez a tomografia e quando foi para o assunto, o médico internou ela por uma semana. Porque estava com sequelas de Covid e tal, né? Seria importante, né? A gente rever isso, né? Posso fazer um novo exame, né? Isso. Mas é complicado fazer, aqui não tem não, devia fazer todos os funcionários um novo exame. Quem teve Covid fazer um novo exame, né? E a gente percebeu logo no início, sabe, doutora? No início, sim, quando tudo começou lá em março. E aí deu aquele surto em abril, foi um surto muito grande, né, dos colegas afastados. A gente percebia que não existia lavagem, não é culpa, lógico, não existia lavagem dos descansos, do repouso, e a gente acha que o grande foco de contaminação foi o descanso da gente, não faz nada. Fechado, ar-condicionado, colegas tossindo e escondendo que estava tossindo para não trabalhar. Lavagem, agora estão. Mas depois de tudo que aconteceu, né? Mas antes não.